Você tá vivendo como se algo está para acontecer a qualquer momento? Bom, a gente já tá assim desde que Jesus ressuscitou, né? A gente tá à espera da volta dele. E o que a gente deve fazer, né, enquanto Jesus não chega? E eu tenho orado muito sobre isso, eu e a minha mãe, que ela tá aqui, né, mãe? E a gente fala muito sobre ter a conexão com o céu, né? Como que eu me conecto com o céu? Como eu fico parecida com o céu? Você já ouviu falar que você é o resultado das pessoas que você anda? E isso é totalmente verdade. Você se parece com quem você anda. Você faz parte de uma cidade, você tem o sotaque da cidade. Se você anda em tribos, você se parece com aquela tribo. Então você se parece com quem você anda. E nada melhor do que andar com o Espírito Santo. E andar com o Espírito Santo significa você falar também a mesma linguagem dele. E você só consegue se conectar com o céu através do Espírito Santo. Porque Jesus, ele partiu, né, pra glória. E ele falou, olha, eu vou deixar aí com vocês o Espírito Santo. Ele vai ser o ajudador de vocês. Ele vai estar à sua disposição. Ou seja, quando a gente ora em línguas, a gente está conectando. A gente está se parecendo com o céu, né? Por exemplo, eu dei o exemplo aqui de quando eu tô no interior de Minas Gerais, né? Quem é de Minas sabe que eu sou de Minas. Quem é de São Paulo sabe que eu sou de São Paulo. Quando a pessoa é do Rio de Janeiro, você sabe. Porque a pessoa tem mesmo no trejeito, tem a linguagem, o sotaque, né, mãe? E a oração em línguas, ela faz o que com você? Ela vai te fazer ser parecido com o céu, né? Eu digo que a oração em línguas, ela vai mudar coisas em você e vai mudar como você pensa, como você vive. E quando você tá falando em línguas, coisas vão acontecer. É como se você ficasse meio doido, né, mãe? Quando a gente começa a orar em línguas, o Espírito Santo começa a limpar a gente de dentro pra fora. E a impressão que dá, e muita gente não consegue continuar orando em línguas, porque parece que a gente tá desviado, parece que a gente ficou doido. É muito, muito assim mesmo. É porque o Espírito Santo tá trazendo pra fora toda aquela sujeira que tem dentro da gente, tá trazendo pra fora e começa a se manifestar. O que tá dentro de nós começa a sair. Porque a oração em línguas faz isso, ela vai nos Uma faxina, limpar, né? Uma faxina de dentro pra fora. E eu oro em línguas desde que eu me entendo por gente, né? Quantos anos eu comecei a falar em línguas? 2 aninhos. Minha mãe ia pro quarto orar e eu ia atrás dela, nem mal falava português, já tava falando a língua do céu. E hoje eu tô, não vou falar a minha idade, mas já tô quase nos 40 anos com essa prática da oração em línguas. E aprendeu, né, sobre a eficácia da oração em línguas logo quando ela se converteu. Mas foi quando quem? Eu aprendi, na verdade, com o pastor Dave Robertson. Quando ele veio no Brasil, eu fui convidada para participar num evento lá em São Paulo, e ele falou sobre a prática da oração em línguas, o que a oração em línguas faz com a gente. E desde então, eu pratico oração em línguas. E isso tem me sustentado, tem me dado graça, e isso tem me santificado. Então, a oração em línguas é poderosa. E há poder, né, na prática da oração em línguas, porque ela te limpa, ela te leva a ver, a iluminar, na verdade, a podridão que o ser humano tem desde da sua existência, né, adâmica, né. Então, ore em línguas. E se você for lá no meu feed, você vai encontrar um sonho, ele tá fixado, eu falando a visão que Deus me deu, né, em sonho sobre a oração em línguas, né. No meu sonho, é como se fosse um estádio bem lotado, bem cheio de gente, e todo mundo, assim, era muitos estádios, parecia assim, uns 10 mil estádios, né, de pessoas abarrotadas de gente, e todo mundo de vestes brancas. E no meu sonho, eu subi em cima de uma cadeira, era uma cadeira simples, de plástico, e eu comecei a gritar o que o Espírito Santo tá falando comigo. E eu falava assim, irmão, se vocês soubessem o poder que é a oração em línguas, o Brasil ia orar em línguas, e nós íamos nos tornar um trício. E aí a minha voz, ela ecoava, mas só as pessoas que ficavam perto de mim que conseguiam ouvir a minha voz, eu falando, ora em línguas, ora em línguas. E eu acordei com essa palavra, trício, né? E como lá no meu sonho eu falava, se o Brasil soubesse o poder que é a oração em línguas, a gente ia se tornar um trício. Se você voltar agora aqui nesses 2 posts, você vai ver que é o que ativa uma... né? E a gente ia estragar uma baita de uma guerra, né? A gente ia orar e Deus ia fazer algo incrível através de nós.